Já estamos de volta com o nosso Bom Astral. E o assunto agora é um assunto que está muito em alta este mês. Por quê? Estamos no mês das mães. E o que acontece, gente? Muitas mulheres têm uma frustração porque têm o desejo de se tornar mãe, mas se depara com várias dificuldades, para colocar isso em prática. Já outras mulheres já se tornaram mamães, mas não conseguem aí colocar a maternidade para fora, ou às vezes até se culpam por não terem aquele instinto maternal, então ficam se questionando. Então, para falar sobre tudo isso, a gente recebe a Adriana Borges, que é hipnoterapeuta e também parapsicóloga, vai esclarecer absolutamente tudo sobre esse assunto para a gente e também vai nos dar algumas dicas e comentar sobre as técnicas para trabalhar essa questão por meio da hipnose. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, obrigada, Edu, pelo convite. Bem-vinda de novo. Obrigada. Adriana, conta pra gente, assim, muitas mulheres têm essa dificuldade de engravidar e às vezes até o organismo tá sadio, foi lá, fez exames, viu que tá tudo em ordem, em relação à fertilidade, mas não acontece. O que atrapalha e como lidar com isso? Então, Edu, pelo conhecimento da parapsicologia, a gente analisa até outras gerações, né? Então, eu sei que tem outros estudos que têm esse conhecimento e ao longo desses anos, além desse estudo, a gente vai percebendo que muitas mulheres às vezes fazem exame e tem que, muitas vezes, entrar com um processo, médico para poder, mesmo estando saudável. Mas a gente percebe que a mente é um grande realizador. Então, tem muita informação que é bom ser vista nesse caso. O que a gente percebe em termos de influência mental, Vou falar da parte que me cabe aqui, porque a medicina cuida de uma parte e a gente vai cuidando de outra. Vamos dar um exemplo. Antigamente as famílias com muitos filhos, aí a mãe que era gerada lá a partir de quarta, quinta gestação, quando essa criança já é gerada, ela já traz uma informação, entre aspas, negativa, aquela mãe já vai gerar aquele filho cansada, então ela já recebe o que a gente chama de programação negativa de filhos. Então a tendência hoje é cada vez ter um número menor de filhos. Então essas programações negativas vão estar relacionadas talvez pelo fato dela ter vindo numa gestação tardia daquela mãe, depois de muitos filhos, ela já recebe essa informação. Ou, por exemplo, ela foi gerada num contexto de muita dificuldade, tanto física, da mãe ter tido algum tipo de ameaça, de sangramento, ou uma gestação difícil em termos econômicos, ou então se essa mãe é abandonada também pelo parceiro. Então a criança que está sendo gerada nesse contexto, ela está recebendo muita informação. Então muitas vezes aí ela acha que o fato só dela querer seria o suficiente, É lógico que o consciente vai ajudar muito ali, mas se nesse subconsciente tiver muitas informações negativas relacionadas às questões de ter filhos, de dificuldade de gestação, um parto muito difícil, também essa pessoa vai nascer num parto muito difícil, ela também recebe isso vai influenciar tanto o relacionamento quanto a questão do número de filhos. Então, e também com relação até o que ela tem de visão do masculino. Então, por exemplo, se o pai não cria esse bebê, não está junto, ou esse pai não é um bom provedor por algum motivo, então ela vai vir com essa questão. E aí a gente acaba vendo que hoje tem muita mulher com mioma, endometriose, e não deixa de ser uma análise dentro da psicossomática ao masculino, porque o útero representa a criatividade da mulher. Então, se ela já tem problemas nesse sentido, ela tem problema com o masculino. Então, entender como é que funciona essa visão do homem na vida dela também. Então, às vezes ela pode ter a questão física, como também só a programação mental. Mas se ela já somatizou, está afirmando mais uma vez que ela tem essa questão mental para poder ser trabalhada e vista para quê? Porque aí ela precisa, entre aspas, libertar dessas condições mentais para se abrir para o novo, E mostrar para esse inconsciente feminino que o quê? Ela pode ser mãe, ela pode gerar, independente daquilo que aconteceu no passado, Então aí seria algumas sessões, como se fosse uma reprogramação mental, É uma reprogramação mental, Sim, não deixa de ser. Sim. Para poder trabalhar, na verdade,
uma revisão desses conceitos todos, né, e alterá-los, que são coisas que estão ali travando a pessoa, né, inconscientemente. Eu vou conhecer o histórico dela, né, porque, por exemplo, quando ela vem, eu falo até sobre etnia, né, porque vamos dar um exemplo aí para o pessoal entender. Nós temos povos que descendem de abundância e carência. A abundância tem mais a ver com índios e negros, e a carência com os outros povos, né? Então, eu falo, Adriana, mas o que isso tem a ver? É extremamente importante porque a nossa programação mais forte ainda é de sobrevivência, Edu. Então, índios e negros, por ter uma facilidade de uma localização geográfica de abundância, né? Por exemplo, o Brasil, a gente tem um exemplo muito típico, e como aqui foi primeiro habitado por índios, então o que tem na mente nessa programação, se você for analisar? Onde come um, come dois, come três, então assim, não tem preocupação com a sobrevivência. Sim. Vive bem na oca, numa louca coisa mais, uma casa mais simples. Ele não tem uma preocupação com o futuro. Então eles são povos que vivem mais o hoje. Ah, mas isso faz muito tempo? Faz. Só que isso é uma programação diária. Uma programação diária vai levar aí coisa de mais de 500 anos, às vezes, para poder mudar. Ou seja, ainda está em vigência. Ainda está em vigência, né? E aí até hoje, né, quando se pergunta para os casais, né? Ah, mas só um filho? Não, mas pensa o quê? Está pensando o quê? Na sobrevivência, né? Então hoje a exigência ainda é muito maior. Então, dependendo do contexto que essa pessoa foi gerada, por essa etnia, ela vai ter essa dificuldade. Os povos da carência, eles normalmente vêm de localização com muito frio, com dificuldade da alimentação. Então, você fala assim, não, mas a pessoa tem uma boa condição de vida hoje. Tá, mas o inconsciente dela está trazendo o quê? Então, entender esse histórico, entender essa parte da etnia, o contexto que ela foi gerada, que programação que foi passada. E ainda lembrei de mais uma coisa que é interessante, que tem até nos registros dos livros, né, que a gente estudou, que tem um histórico muito interessante. O quanto o nosso inconsciente, ele materializa, né? Então, o nosso mental, ele acaba tendo uma força muito grande. Tem a história de uma pessoa que ela cuidou dos irmãos. Então, assim, as irmãs mais velhas antes, né, com aquelas famílias mais numerosas, elas acabavam tendo que ajudar a mãe a cuidar desses irmãos menores, né? E tem a história de uma que estava tendo dificuldade para engravidar e tudo. E quando ela conseguiu gerar o bebê, ela ficava pensando no tempo que ela cuidava dos irmãos. E aí o que remetia? Que ela tinha que ir lá limpar essa criança e tal. Ela gerou o bebê, mas gerou esse bebê com ânus tapado. Por quê? Porque ela tinha muito nojo de ficar limpando os irmãos. E quando ela foi gerar esse bebê, ela pensava muito na questão de que ela ia ter que fazer a mesma coisa. Ela queria muito ser mãe, mas ao mesmo tempo remetia esse tempo que ela cuidou dos irmãos. E aí mostrando que o quê? O inconsciente, ele tem uma força realmente de materializar, né? De até tomar esse cuidado. Então isso é até mais um fator que, dependendo que essa criança passou, essa mulher passou, ela pode trazer isso depois mentalmente para o histórico dela e dificultando, né? Então ele vai pesar, né, os prós e o contra. Então, se por mais que o desejo seja consciente, por mais que a pessoa queira, ela tem muita informação ali agregada, né? Então é bom conhecer. Então o que a gente vai fazer? Mudar os sentimentos, pode buscar a causa, trazer, a gente pode trocar um sentimento pelo outro, trabalhar o merecimento, entender que aquela história ficou num outro momento, numa outra situação, né? Que ela agora pode estar preparada e pronta para fazer esse movimento. Então tem como a gente trabalhar nesse sentido. E até mães que às vezes engravidam e perdem. Eu tenho o caso de pessoa que queria muito, acabou tendo um aborto, depois ficou com muito medo. E tem também aqueles casos, né, do pessoal que tenta fazer inseminação, né, e não consegue, não dá certo, e também fica com uma espécie de trauma, né? Tentou algumas vezes a inseminação e não rolou, a pessoa fica até com medo, né? Sim. Ao fazer de novo, de não dar certo, né? Tem casos que às vezes a pessoa... e tem que ver também os dois, tá? Porque, por exemplo, no caso da mãe, às vezes a mãe tá fértil, tá tudo bem, e aí é o marido que tem essa questão mental. Então ele pode também trazer, influenciar, né? A gente sabe que pode até a questão agora eu não lembro o nome científico, né? Dos espermatozoides serem mais preguiçosos e terem essa dificuldade da fecundação. Então, até se for verificado que esse homem possa estar com essa questão, também dá para trabalhar o pai nesse sentido e ajudar, né?
E aí eu conheço gente que fez 4, 5 inseminações, né? Aí chega uma hora que parece que a pessoa vai cansando, né? Porque mexe muito. E é caro, além de tudo, é caro, né? Tem que trabalhar a parte hormonal, né? Sim. Aí, para esse caso, a gente até dá uma outra dica, né? Qual? Então, eu estou atendendo pessoas que têm questões de mioma, questões de problemas no útero, né? Então, a gente consegue trabalhar essa parte hormonal também junto com a medicina, né? Tá. Então, tem um caso da pessoa vir com as questões de mioma e outras questões relacionadas a programações negativas da maternidade. Então, eu tenho sugerido pessoas para trabalhar a parte médica com médicos que trabalham na área de medicina integrativa. Entendi. Qual a diferença do... Que, por exemplo, hoje eu tenho uma amiga que trabalha nesse sentido, ela é do Rio, mas está atendendo em São Paulo agora também. E ela, por conta de um próprio problema de saúde, ela foi estudar medicina integrativa. E o que o médico nessa linha vai ter um entendimento diferenciado? Vai analisar toda a sua parte sanguínea, ver hormônios, ver como que está e equilibrar com suplementos. Então, não necessariamente essa pessoa tem que tomar medicação, entrar com, às vezes, questão hormonal muito pesada, né? Então, ela vai ver todo um conjunto. Então, a medicina integrativa vai preparar essa pessoa fisicamente e, em conjunto, a gente consegue trabalhar a parte mental, preparando essa pessoa de uma maneira mais rápida, até antes dela partir até para uma inseminação e ficar, às vezes, frustrada por ficar com inúmeras tentativas, né? E tanto eu tive casos através do mental que a pessoa conseguiu engravidar, e essa médica também teve casos que a pessoa estava partindo para a inseminação e aí fez todo um preparo do físico, o equilíbrio mesmo, né, da parte física através desses exames, e a pessoa não precisou ir para a inseminação. Que legal! Ou seja, ela suplementou com vitaminas, né? Sim. Que precisava ali para fortalecer naquele organismo. Em paralelo a isso, foi feito o trabalho na parte também mental? Não, isso a gente descobriu conversando. Então, como ela tinha os casos que ela fez pela parte médica e eu fiz pelo mental, a gente pensou em agregar agora esses trabalhos. Aí a gente está com o pessoal, gente já trabalhando nesse sentido, paralelo. Que legal. Então, a pessoa que tem dificuldade, de repente, em relação à gravidez, né? Que está nesse caso aí que a gente falou, né, onde muitas mulheres se enquadram mesmo nisso de querem engravidar, têm o desejo, mas não conseguem, né? Podem de repente buscar por vocês para fazer esse trabalho onde junta-se a medicina com também a questão da hipnose. Sim. Aí a gente consegue fazer um conjunto assim interessante, porque a gente tem o mental, a gente tem o físico, né? Sim. Então as duas partes podem se complementar perfeitamente nesses casos. Sem né? contar que vai deixar a pessoa também mais segura, né? Porque Sim. inconscientemente ela vai pensar, eu estou trabalhando as duas coisas que são importantes, então não tem como dar errado, né? Aí a mente é o todo, né? A mente ali firme e segura atrai e manifesta, é incrível. E é interessante, Edu, porque a medicina já está abrindo agora melhor para esse lado. E conversando com essa médica, até mandar um abraço para a doutora Elizabeth Pinheiro, ela, conhecendo ela e ela se interessou pelo meu trabalho, ela faz parte agora de um projeto que chama Pré-Natal do Século XXI, porque através do estudo, eles já estão preparando a gestação um ano antes. Por quê? Porque eles estão fazendo tanto essa analogia toda da questão física e também estudando a parte da etnia. Então, que bate com o trabalho que eu faço. E a gente conversando descobriu que tá o quê? Tá alinhado os dois segmentos nesse sentido. Então, essa nova terminologia de pré-natal do século XXI é para gerar crianças mais saudáveis em diversos aspectos, conhecendo até os seus antepassados. Dentro da parapsicologia, a gente analisa e estuda pelo menos 4 gerações, sabendo que tem essa influência. Agora, a medicina está considerando esse lado também. Que legal, né? São os avanços aí. Né? Gente, já a gente vai continuar esse bate-papo maravilhoso. Tem muita coisa que eu quero perguntar ainda para a Adriana. Vamos já saber se existem tipos de mãe. Porque você sabe que tem mães que são mais afetuosas, carinhosas e outras que têm uma dificuldade tremenda, né, em demonstrar esse afeto. Então nós estamos no mês das mães. Vamos falar ainda muito sobre isso. Nós voltamos agora no nosso bate-papo com a Adriana, a parapsicóloga. Estamos falando sobre hipnose e maternidade. E aí eu tinha comentado, né, antes do nosso recadinho, sobre a questão dos tipos de mãe, porque realmente tem mãe que assim, parece que é natural, né, aquele afeto, aquele carinho, que quer cuidar, ver bem,
E algumas são um pouco mais na delas, né? Não é que não tenha o sentimento, mas às vezes não tem tanta demonstração do afeto e do cuidado. Como que acontece isso? Então, por conta da expectativa até do nascimento dela, né? Então, antigamente, muitas famílias, elas tinham o intuito de que o primeiro filho fosse esperado homem, né? Por uma questão de sobrevivência. Não sei se você ouviu, mas a gente ouvia muito assim, precisa de um homem para ser arrimo de família, né? Porque a gente passou por guerras, passou por um histórico aí que realmente a sobrevivência acabou afetando muito essas questões mental das pessoas. Mas hoje a mulher já ganhou o mercado de trabalho, já está mais independente. Mas como é uma programação antiga, ainda acontece de muita mulher ser esperada homem. E ela não vai ser assim tão feminina, não vai ser tão meiga, tão carinhosa, porque ela tem um lado dentro dela que ela entende que ela não nasceu daquele sexo esperado. Então é como se dentro dela ela não entendesse esse lado tão forte de mãe. Então ela não vai ser tão meiga e tão carinhosa, ela vai ser mãe. Mas ela vai ser uma mãe mais o quê? Objetiva, direta. E se ela for pragmática, então, que é a mãe, que é a primeira mulher, né, primeira mulher, independente se vem um homem ou antes dela não, ela sendo esperada homem e pragmática, ela vai criar meio que os filhos para o mundo. Porque a mulher pragmática esperada homem, ela tem uma tendência até a ter seios menores, que combina até com a análise da psicossomática. Existe uma análise, né, do corpo, onde mulheres que têm seios maiores, elas são mais cuidadoras. Inclusive, Sim. mesmo que elas não gerem filhos, elas vão ter o quê? Cuidar de pessoas, são boas ouvintes, digamos assim, né? Mas a mulher pragmática esperada homem, ela já não vai saber, não vai ter tanto isso dentro dela. Agora, a mulher esperada mulher, e se ainda tiver essa questão corporal de ter, né, seios maiores, não necessariamente vai ser uma obrigatoriedade aí nessa questão, mas vai ter uma noção da gente saber, porque a mulher esperada mulher, ela foi criada para ser mais filha, mais companheira, mais parceira, né? Vai ter todo um cuidado e um lado feminino, até na parte de vaidade. Na realidade, assim, a gente vai dizer que uma foi pior que a outra ou melhor que a outra, mas é só por conta disso que a gente vai ter indícios, né? Mas ela vai criar e vai cuidar, né? Talvez não vai ser tão, né, apegada, né? Então, ela vai ter esse diferencial se for esperada homem ou mulher. Interessante, né? Tem também aquele caso das mulheres que estão grávidas, né, gestantes, e eu acredito que rola ali algum tipo de comunicação entre ela e o bebê também, né? Ela pode utilizar disso de uma forma consciente para conversar, né, com aquela criança e transmitir algum tipo de comunicação? Sem dúvida. Eu já afirmei isso aí algumas vezes, vamos reafirmar para quem está assistindo agora. Já existe uma comprovação que esse inconsciente, subconsciente, ele já passa a existir mais ou menos entre 48 e 72 horas pós-concepção. Então, ainda não existe o corpo físico. Rapidinho assim? Existe um autor, ele chama Thomas Verne, e já escreveu 2 ou 3 livros sobre isso, até como indicação para quem tem vontade de engravidar. Existe um chamado Bebês do Amanhã, existe A Vida Secreta dos Bebês Antes de Nascer. Esses 2 eu tenho certeza que são dele. Então ele fez toda uma pesquisa e começou a analisar a vida das pessoas e percebeu que tem coisas que acontecem na vida delas que correspondem a essas primeiras horas pós-concepção. E aí é onde se constatou que existe já sim o início desse subconsciente, inconsciente, que é até um desafio que a gente afirma que ele não está no corpo físico. Nós temos o consciente, que é o cérebro, mas esse inconsciente ele não é físico. Já baseado até nos estudos, né, do Thomas Verne, que percebeu isso, e aí ele escreveu esses livros para futuras mães, né, até para poder entender como que funciona todo esse processo. E a partir disso já existe a comunicação, telepática pelo menos. Mas a gente tem 3 tipos de comunicação que é interessante saber. A gente tem uma molecular, que vai ser feita como? Através do cordão umbilical. Então ali vai passar as vitaminas, vai passar também várias coisas que tem serotonina. Então a mãe já tem que ter o quê? Um cuidado físico nessa parte. A gente vai ter uma comunicação sensorial. Como é que é feita essa comunicação? Através de gestos.
Então, quando a mãe passa a mão na barriga, o pai, né? Então, até o próprio bebê vai responder de acordo com essa comunicação também. Então, se ele não estiver dando ali sinais, é porque tem alguma questão nessa comunicação. E até a gente sugere que as mães evitem, né? Lógico, ela não vai poder evitar que coisas negativas aconteçam no contexto dela, mas evitar de fazer até uma coisa sensorial se ela tiver passado por algum extremo nervoso. E a gente até sugere que assim que ela tiver alguma coisa nesse sentido, imediatamente conversar com esse bebê. No sentido de que o quê? Olha, a mamãe ficou nervosa, teve um problema hoje, aconteceu tais questões no trabalho, mas com você tá tudo bem. E se ela consegue já fazer essa comunicação logo de início, logo assim que acontece o fator, né, o fato negativo ali com essa mãe, ela consegue até evitar lá na frente dele ter dentro dele uma programação de rejeição. Ah, entendi, porque pode gerar essa consequência. Sim, porque quando a mãe vai estar extremamente nervosa ou com alguma questão atrapalhando ela e o bebê é um ser só. Então o bebê não sabe que não é com ele. Então a gente já orienta as mães já nesse sentido. Então vai ter molecular, que é física, a gente vai ter a sensorial através de gestos e vai ter a telepática, intuitiva, né? Dela trabalhar mentalmente, por exemplo, coisas que ela queira desse bebê, né? Então a intuição vai ajudar ali dela conversar mentalmente com esse bebê. Não precisa às vezes verbalizar, né? Porque vai ser só intuitivo, porque a audição mesmo, ela só vai ser formada por volta de 3 meses de gestação. Então ela pode ser só mental. Mas a criança capta Ela tudo. capta do mesmo jeito, isso, porque é telepático. Então tá vendo, gente? Você que tá grávida aí, né? Ou desejando, né, se tornar mãe no futuro, né? Então tenha muito cuidado durante o período da gestação e busque, né, se comunicar ali com a criança que, segundo esse estudo, ela vai estar percebendo, né, desde cedo isso, do início da gestação. Agora tem uma coisa, tem muitas mães que não estavam programando, não estavam com vontade de engravidar, né? Muitas mulheres que não estavam com vontade e acabam tendo a notícia, descobrem que alguma coisa ali está de errado, vai fazer o exame, saiu que está grávida. E aí, o que fazer nesse tipo de circunstância? Porque às vezes o susto que a pessoa recebe, o impacto, ela acaba mandando uma informação negativa também para essa criança, né? A gente fala que existe, eu sempre pergunto sobre isso com as pessoas nos atendimentos, né? Você sabe dizer se a sua gestação foi planejada ou inesperada? A grande maioria é inesperada, né? Mas o que a gente coloca para essas pessoas? Nenhuma mãe rejeita o filho, exatamente, ela vai rejeitar o momento. Então, vamos supor, às vezes ela está numa ascensão de carreira, às vezes ela está mudando de emprego, às vezes está com uma dificuldade financeira, às vezes ela não está num bom momento com o parceiro. Então, tudo isso vai embutir o quê? Uma gestação indesejada, mas desejada talvez naquele momento, porque depois que a criança nasce, vai ser bem-vinda, vai ser cuidada, né? Só que até ali, né, ela já vai embutir essas informações. Então, uma gestação não planejada, ela vai gerar um processo de rejeição nesse bebê, automaticamente, justamente por aquele susto ali naquele primeiro momento, né? Então, pode gerar tanto essas programações negativas que a gente falou, né, de depois passar para esse bebê e causar, chegar até numa causa física mesmo, da pessoa não ter condições de gerar depois, como também questões de ansiedade, né, futura, até principalmente se essa mãe em algum momento pensar num aborto, alguma coisa nesse sentido, aí pode sim passar para esse bebê essas condições, né? Aí depende do quanto é esse nível de rejeição, mas dá para ser trabalhado. E aí vai conversar, vai trabalhar essas comunicações em todos os sentidos. Para quê? Para sair porque foi no primeiro momento. E depois tudo vai se ajeitar. Mas as consequências podem ser essas. Ou até, em algum sentido, né? Que eu comentei da moça lá, alguma coisa física que a gente não assim, o inconsciente vai materializar de alguma forma, né? Aí, um exemplo, por exemplo, é de pessoas de ter acho que o útero virado, né, que eles falam, Sim. né, ou então de ser muito pequeno, e são consequências normalmente de uma rejeição de vida intrauterina. Olha, que interessante. Gente, esse papo abre margem para a gente falar sobre uma série de coisas, porque é profundo mesmo.
Mas assim, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a Adriana, parapsicóloga, por ter estado conosco mais uma vez. É sempre uma delícia. E avisar você do outro lado que você pode trabalhar tanto essas questões, né, de gravidez. Estamos aí no mês das mulheres, na verdade no mês das mães, né? E por isso que eu mencionei aí, estamos fazendo várias pautas, né, voltadas a este assunto. E a hipnose pode ajudar muito você que está do outro lado e que tem dificuldade, seja em relação à maternidade ou a engravidar, através dessas técnicas que a Adriana mencionou pra gente, através dessas sessões. Lembrando também que existe a parceria que você fez, né, com aquela outra médica, que é muito legal, porque uma trabalha a questão física e a outra o acompanhamento mental, né? Exatamente. Então, gente, para saber mais informações aí, busque a Adriana no Instagram, @AdrianaParapsicóloga, ou pelo WhatsApp, código 11, número 985555122. Então, repetindo, código 11, número 985555122. E tem também o site reprogramesuamente.com.br. Lembrando que a Adriana, embora hoje nós falamos aqui sobre gravidez, maternidade, a Adriana trabalha reprogramação mental para uma série de coisas, né? Sim, para emagrecer, prosperar, quem tem dificuldade. Sim, em todas as áreas dá pra gente fazer mudança mental, né? Vícios também, né? Vícios a pessoa também. tem dificuldade, né? Então busquem lá, gente. @Adriana Parapsicóloga. Galera, vou ficando por aqui. Quero lembrá-los que, se quiserem rever este programa, às 18 horas tem reprise pelo site astraltv.com.br. E eu volto amanhã às 11. Bênçãos de luz e até lá.